Então vamos lá, mais uma aula, aula 4, planos tridimensionais. Essa que compõe aí as primeiras aulas de álgebra linear 1 e de análise vetorial, tá? Sou a professora Elaine Ladislau e para quem quiser se inscrever aí no canal do YouTube, tá? E depois ativar o sininho para ter as atualizações sobre as próximas aulas que eu vou estar falando aí sobre álgebra linear e de cálculo e de outras disciplinas. Então vamos lá, para ter a equação geral do plano, a gente precisa de dois ingredientes, vamos dizer assim, tá? Primeiro a gente precisa de um ponto pertencente a esse plano, certo? E nós temos que também ter a presença de um vetor normal. Pelo próprio nome, esse vetor normal aqui que a gente está indicando pelo nzinho, né, vetorial, aqui n vetor, ele tem a particularidade de formar um ângulo reto com qualquer um vetor dentro desse plano, tá? Então, para a gente determinar a equação geral do plano, a gente vai formar aqui um vetor constituído aqui do P0, né, que é esse ponto inicial, que a gente já sabe que pertence ao plano, e um ponto qualquer desse plano. Então, a gente vai formar esse vetor P0P, e com a condição desse vetor ter a propriedade de equipolência, a gente vai arrastar esse vetor normal para cima desse ponto P0 aqui, ó. Então, esses dois vetores vão ser perpendiculares entre si. Então, a gente viu na aula 2 que a condição de perpendicularidade entre vetores é que o produto interno entre eles seja igual a zero. Então, é exatamente daí que a gente vai conseguir extrair a equação geral do plano. Então, aqui, ó, nós temos o vetor normal, que eu estou dizendo que tem as coordenadas A, B e C, certo? Maiúsculo. E o vetor V, né, que a gente acabou de ver aqui no desenho, é esse vetor P0P, tá? Onde P tem as coordenadas x, y, z, porque é um ponto do R3, e o P0 tem coordenadas x0, y0 e z0. Quando a gente faz aqui a determinação desse vetor, a gente sabe que é ponto final menos ponto inicial, a gente vai ter aqui as coordenadas desse novo vetor V aqui, ó, x menos x0, y menos y0, z menos z0. Tá ok? Então, a gente vai fazer o produto interno aqui do normal com esse vetor que a gente criou, certo? Que, no caso, vai dar aqui A vezes x menos x0, mais B vezes y menos y0, mais C vezes z menos z0, igual a zero, porque o produto interno é igual a zero, tá? São perpendiculares esses vetores. E aí, a gente fazendo a primeira setinha da distributiva aí, né? A gente vai ganhar a equação do plano dada por AX mais BY mais CZ, menos que eu estou colocando aqui em evidência da segunda flecha da distributiva, a gente vai ter aqui, ó, AX0, e colocando menos em evidência, né, no caso, mais BY0 mais CZ0. Então, esse número aqui eu vou chamar de D grande. Portanto, a equação do plano vai ser dada por AX mais BY mais CZ menos D igual a zero, tá? Aqui no GeoGebra, a gente consegue aqui ter a visualização do plano no espaço tridimensional. Então, só para vocês tirarem a dúvida, a gente vai entrar aqui no GeoGebra, e para você ter aqui essa janela de visualização 3D, a gente tem que ir aqui nessa barra exibir, e verificar aqui a janela de visualização 3D, ou Ctrl Shift 3, tá? Que vai abrir aqui essa janelinha, ok? E aí você pode colocar a equação do plano já direto aqui na entrada, por exemplo, x mais y mais z igual a 4, por exemplo, tá? Então aqui, ó, você consegue visualizar o plano, né? Quando x e o y forem 0, por exemplo, você vê que o z é igual a 4, né? Aqui, quando o x e o z forem 0, o y também vai ser 4. É porque aqui não dá dano para enxergar o eixo y, mas ele cortaria aqui no ponto 4. E fazendo o y e o z também igual a 0, a gente tem o x igual a 4. Então, seria esse plano aí, cortando os eixos coordenados tudo no ponto 4, ok? Então, tá aí a visualização dele. Essa tonalização aqui fica um pouco mais clara, mas aí você pode verificar aqui nas propriedades, tá bom?
E aí você já pode colocar qualquer cor que você queira. E também no caso da luminosidade, tá? Porque aqui realmente está sem tempo, mas você pode brincar aí com a transparência ou menos transparência para ficar melhor a visualização desse plano aí, ó. Tá ok? Então, voltando lá para nossa aula. Bem, como determinar o vetor normal nos casos em que o plano contém? Porque assim, nem sempre o vetor normal vai ser dado já de imediato, né? Se você tiver o vetor normal e o ponto pertencente ao plano, você com certeza vai determinar a equação geral. Mas aí, às vezes, ele está embutido em alguma dessas quatro condições aqui que a gente vai ter, ó. Então, se o plano contiver duas retas paralelas e distintas, então a gente sabe que duas retas paralelas estão no mesmo plano, então determina um único plano, então você vai determinar a equação desse plano, tá? No caso de determinar um plano que contém duas retas concorrentes, então duas retas concorrentes também estão no mesmo plano, então a gente tem condições de achar a equação do plano. Se esse plano tiver uma reta e um ponto fora dela, também a gente consegue determinar a equação do plano, e esse outro três pontos não colineares também determinam um único plano, e aí a gente vai verificar aqui a condição pela figurinha, tá? Nesse caso, pessoal, perceba o seguinte aqui, ó. Se você tem a equação de duas retas, né, paralelas, você tem infinitos pontos pertencentes a cada uma dessas retas. Então, você precisa de apenas um único ponto, tá? Então, você pode pegar aqui, por exemplo, na reta 1, certo? Aqui nós temos as duas retas, observando aqui nessa figurinha, R1 paralela a R2. Então, você vai pegar o ponto inicial, por exemplo, da reta R1, que a gente já viu na aula 3, tá? Como determinar esse ponto inicial da reta R1, beleza? Bem, a gente sabe determinar esse ponto inicial e o vetor diretor dessa reta 1, que a gente está chamando aqui de V1, tá? Vetor diretor da reta 1. E aí como essas retas são paralelas, a gente sabe que os vetores são múltiplos entre si. Então, se a gente fosse fazer o produto vetorial entre esses dois vetores, daria zero, o que não iria somar em nada. Então, para isso, a gente precisa formar um outro vetor aqui. Então, você pega o ponto inicial da reta R1 e o ponto inicial da reta R2. Lembrando que essas retas são distintas. Então, os pontos da reta R1 não são pertencentes a R2. Então, você pega o ponto inicial da reta R1 e da R2 faz um vetor. Com esses dois vetores aqui, a gente consegue ganhar o normal, fazendo o produto vetorial entre esses dois vetores, o V1 e o V2, e você ganha o normal aqui, ó. Normal, lembrando que sempre o produto vetorial gera um vetor que é perpendicular a esses vetores que geraram aqui o produto vetorial, ok? Então, esse aqui é o normal. Tendo o normal em um ponto qualquer do plano, a gente consegue determinar a equação geral fazendo o produto interno entre o normal e o vetor formado por esse ponto, né, que a gente já sabe, e um ponto qualquer do plano, tá? Que a gente viu no primeiro slide. No caso de conter duas retas concorrentes, a gente sabe que essas retas têm um ponto de interseção. Então, a gente viu também na aula 3 como determinar o ponto de interseção, certo? Você pode fazer o ponto de interseção, determinar os vetores diretores de cada uma dessas retas, né, da R1 e da R2. E aqui nesse caso você pode também novamente fazer o produto vetorial entre V1 e V2, que você já vai ganhar o vetor normal. Então, novamente, tendo o vetor normal em um ponto qualquer do plano, a gente consegue determinar a equação geral do plano, beleza? Aqui, uma reta e um ponto fora dela. Então, essa reta, como a gente conhece a equação dela, a gente sabe determinar o ponto inicial dessa reta e o vetor diretor dessa reta, ok? Então, você já tem duas informações. E esse outro ponto fora dessa reta, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar desse ponto inicial até esse ponto dado aqui fora da reta, a gente vai formar um vetor, certo? Vai fazer novamente o produto vetorial entre V e o vetor diretor da reta e vai ganhar o normal, certo? Então, tendo o vetor normal em um ponto, que nesse caso aqui seria o ponto de interseção, você consegue então ganhar a equação geral do plano, beleza? E aqui nesse caso de três pontos não colineares, né? Aqui nesse caso não colineares significa que não estão na mesma reta, porque se você estiver na mesma reta, você só consegue um vetor.
e a gente tem que ter dois vetores, tá? Então aqui, ó, A, B e C não colineares, ou seja, não estão na mesma reta. Você vai fazer o quê? Pode começar em qualquer um dos pontos. Você escolhe, por exemplo, o ponto A. Faz os vetores AB e AC, certo? Determina as coordenadas desses vetores. E novamente faz o produto vetorial entre esses dois vetores, que você vai ganhar o normal, certo? E aí você pode novamente ganhar a equação geral do plano, tendo o normal e esse vetor formado por um ponto qualquer do plano e esse ponto que você já sabe as coordenadas, que seria o ponto A, tá ok? Nesse caso, não faria distinção de você utilizar o ponto A, o B ou o C, tem que ser um ponto pertencente ao plano. Como o A, B e C pertencem ao mesmo plano, você pode usar qualquer um desses pontos aqui para obter a equação, tá bom? Bem, vamos verificar aí alguns exemplos para ficar mais simples a compreensão de vocês aí. Então, aqui nesse caso, estabeleça a equação geral do plano determinado pelos pontos A, B e C. Então, aqui percebo que a gente tem as coordenadas dos pontos, tá? Aqui eu coloquei hipoteticamente aqui a disposição desses pontos no plano tridimensional, ok? Então, a única particularidade entre esses pontos é que eles não estão na mesma linha, tá? Eles têm que ser não colineares, ok? Daí você faz o quê? Você faz aqui os vetores AB e AC. Lembrando, o vetor AB, para você determinar as coordenadas, você faz ponto final menos o ponto inicial. Então, é B menos A, tá? B menos A vai resultar aqui, ó, 0 menos 2 dá menos 2, menos 1 menos 1 menos 2, e 1 menos menos 1 dá 2, ok? E o AC, C menos A, 1 menos 2 dá menos 1, 2 menos 1 dá 1, e 1 menos menos 1 dá 2, ok? Então, aqui você já tem esses dois vetores, e você vai, para ganhar o normal, então você faz o produto vetorial que a gente viu na aula passada, ok? Então, para verificar o produto vetorial, é um determinante, onde a primeira linha são os vetores do R3 e JK. Na segunda linha aqui da matriz, você vai usar os vetores, o vetor AB aqui, né, as coordenadas dele, menos 2 e 2. E na última linha, as coordenadas de AC, que é menos 1, 1 e 2. Calculando esse determinante, a gente já viu que, deixando o I, o J e o K em evidência, a gente vai ter um novo vetor. Esse vetor, menos 6, 2 e menos 4. Ok? E aí, para você fazer a equação geral do plano, a gente faz aquele produto interno igual a zero, né? Fazendo aqui as continhas todas, olha. A gente vai ganhar menos 6x mais 2y menos 4z mais 6 igual a zero. Perceba que isso aqui não é a equação irredutível, tá? O ideal é você obter a equação irredutível, ou seja, não dá para reduzir mais, aí você para. Nesse caso, como todos os coeficientes são múltiplos de 2, e além disso, você tem que primeiro coeficiente aqui, o de x, né, é negativo, a gente percebe o seguinte, o plano ele pode estar sendo guiado pelo vetor normal, que seria apontado para cima, e se essa primeira coordenada estiver negativa, significa que o vetor normal está para baixo. Em geral, nos livros, a gente sempre coloca esse vetor normal apontado para cima, tá? Então, a gente vai dividir tudo aqui por menos 2, ok? Essa equação. E a gente vai obter, então, a equação irredutível do plano, que seria 3x menos y mais 2z menos 3 igual a zero, tá? Então, todos os pontos que satisfazem essa equação aqui vai estar dentro desse plano, tá ok? Então, qualquer ponto que você obtenha essa igualdade aqui verdadeira, vai ser um ponto desse novo plano aí que você está obtendo, tá ok? Vamos para um outro exemplo. Estabeleça a equação cartesiana do plano que contém a reta. Muito bem. Então, aqui você tem a reta, né? X igual a 4, y igual a 3. Lembrando que nesse caso aqui, olha, pessoal, a gente tem como se fosse uma equação da reta paramétrica, tá? Onde o z, ele estaria livre aqui, tá?
Então, você só está fixando o x igual a 4 e o y igual a 3, mas o z ele está livre, como se fosse z igual a t, tá ok? Então, tem que ter cuidado aqui nessas equações, porque a gente sabe que a gente está trabalhando no R3, tá? Então, se você fixou a abscissa e a ordenada, então significa que a cota está livre, beleza? E percebo que esse ponto aqui, ó, menos 3, 2 e 1, ele não pertence a essa reta, porque o x aqui é menos 3 e o y é 2. E para pertencer a essa reta, o x tem que ser 4 e o y tem que ser 3. Então, a equação do plano que contém uma reta e um ponto fora dessa reta. Tá ok? Então, a gente vai estabelecer aqui quem seria o vetor diretor dessa reta. Ok? Vai determinar aqui, por exemplo, o ponto inicial dessa reta, que poderia ser, por exemplo, né, o 4, o 3 e o 0, porque aqui a gente estaria fazendo z igual a t, ok? Então, 4, 3 e 0 seria um ponto inicial. O vetor diretor dessa reta aqui seria 0, 0 e 1, lembrando que aqui é como se fosse z igual a t, então, sempre que está acompanhando t é que dá as coordenadas do vetor diretor, 0, 0, 1, então, ok? E aí a gente vai fazer esse vetor AB. Lembrando, o A aqui, ele está dizendo que é o ponto inicial dessa reta R. Então, é B menos A, né? Então, menos 3, menos 4 dá menos 7. 3 menos 2 menos 3 dá menos 1. E 1 menos 0 dá 1, tá? Então, a gente fez esse vetor aqui, AB. Como a gente já tem um vetor diretor da reta e esse novo vetor que a gente formou aqui, a gente faz o produto vetorial novamente entre eles, tá? Então, V vetorial AB. Lembrando, para fazer o produto vetorial, a gente precisa dos versores do R3 e JK. Logo em seguida, as coordenadas desse vetor V, que é o vetor diretor, 001, da reta. E AB, que foi esse vetor que a gente formou aí entre o ponto inicial dessa reta e esse ponto que foi dado fora dessa reta. Então, é menos 7, menos 1 e 1. Calculando esse produto vetorial, a gente ganha o vetor normal aqui de coordenadas 1, menos 7 e 0, tá? Novamente, para saber aí a equação do plano, a gente faz o produto interno entre o vetor normal e o vetor formado por um ponto qualquer do plano e um ponto pertencente ao plano, tá? Que no caso aqui a gente pegou esse próprio ponto B aqui que está dentro do plano. Então, vai ser x menos 3, que vai dar mais 3, y menos 2 e z menos 1, interno, o vetor normal que é 1 menos 7, 0. Fazendo essa continha, a gente ganha aqui a equação do plano que tem a equação x menos 7y mais 17 igual a 0. Ok? Vamos lá, então. Outro exemplo, determine a equação geral do plano que contém as retas. Bem, nesse caso aí dessas retas, a gente já viu na aula anterior como determinar a posição relativa dessas retas, tá? Então, você tem que saber a posição entre essas retas. Tá? Então, no caso da reta R1, a gente percebe que está na equação reduzida em relação à variável x, e a reta R2 está na paramétrica, certo? Para a gente fazer aí o estudo da posição dessas retas, a gente precisa saber quem são os vetores diretores. Então, vamos lá. Vetor diretor da reta R1 seria 1, 2 e menos 3. 1, 2, menos 3. E o vetor diretor da reta R2 são os que acompanham o T aqui, né? Então, 2, 4 e menos 6. Né? Fazendo aquela condição de proporcionalidade entre os vetores diretores, a gente consegue, então, aí, ó, 1 está para 2, assim como 2 está para 4, assim como menos 3 está para menos 6. A gente consegue a mesma constante de proporcionalidade. Então, essas retas são paralelas, tá? Aí, para você identificar se elas são paralelas, coincidentes ou distintas, a gente pega um ponto, por exemplo, da reta R1. Vamos verificar quem é o ponto inicial dessa reta. Seria aí o ponto de coordenadas 0, 1 e menos 2. Isso aqui, lembrando que você já tem que ver lá da aula 3, como determinar o ponto inicial e o vetor diretor
em cada tipo de equação, tá? Principalmente na equação reduzida, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, perceba que esse ponto 0, 1 e menos 2, se a gente colocar ele na reta R2, ó, se o x for 0, o y vai ser meio, tá? E o y sendo meio aqui no y, por exemplo, o y seria 2, o que não corresponde a essa segunda coordenada desse ponto que a gente pegou aqui da reta R1. Então, significa que esse ponto A aqui, que é o ponto inicial da reta R1, não pertence a R2, o que simboliza, então, que essas retas são paralelas e distintas, tá? Uma vez que tem um ponto que pertence a uma e não pertence a outra. Então, tá aqui a figurinha, as duas retas paralelas, e a gente pode fazer aí já o cálculo direto sem fazer o vetor normal. A gente pode fazer o seguinte: a gente já tem os vetores aqui, o vetor diretor da reta R1, o vetor formado pelos pontos iniciais de cada uma das retas, né, formando esse outro vetor. E a gente pode pegar um ponto qualquer desse plano e fazer um terceiro vetor. Então, esses três vetores, se estão no mesmo plano, eles são coplanares. Então, o produto misto tem que ser 0. Aí você faz essa continha aqui e já vem direto a equação do plano, que seria aí 7x menos 2y mais z mais 4 igual a 0. Ok? Então, essa conta aqui seria utilizando a condição de coplanaridade entre os vetores, tá? Entre três vetores. Que, nesse caso aqui, eu acho que até se você fizer bastante exercícios utilizando essa mesma ideia aqui, dá menos trabalho do que utilizar o vetor normal, que você faz um determinante, e depois ainda tem que fazer o produto interno. Então, a gente já viu que o produto misto, ele mistura esses dois produtos que a gente viu, o produto interno e o produto externo. Então, é melhor fazer logo o produto misto aqui, beleza? Bem, aí vamos falar de ângulos entre dois planos. Para a gente verificar o ângulo, então, entre dois planos, o que a gente vai fazer? Cada plano tem o seu vetor normal, certo? Então, a gente calcula o ângulo entre esses vetores normais vai ser exatamente o ângulo entre os planos, tá? Sendo que tem novamente aquela condição aqui, se a gente for estender esses vetores aqui, a gente vai obter dois ângulos, um menor e outro maior. Então, para que esse ângulo fique entre 0 e π sobre 2 no primeiro quadrante, a gente vai colocar um módulo nessa partezinha de cima. Lembrando que essa mesma fórmula que a gente viu para ângulo entre vetores. Só que aqui nesse caso a gente está pegando o ângulo entre os vetores normais, o normal de cada um dos planos associados aqui. O plano π1 tem um vetor normal n1 e o plano π2 tem um vetor normal n2. Então, você vai calcular o ângulo entre o N1 e N2, que seriam os vetores normais, sendo que com módulo aqui em cima, tá? E aí esse ângulo vai ser o mesmo ângulo entre os planos, tá? Lembrando, para achar esse ângulo correspondente aqui, você tem que olhar lá no ciclo trigonométrico e verificar qual é o ângulo cujo cosseno vai dar essa medida que você acabou de calcular aqui, certo? Lembrando que ele vai estar aí compreendido entre 0 e 90 graus, tá ok? E aí, com toda essa noção aí do que já vem, né, de vetores, a gente pode determinar aí a condição de paralelismo e perpendicularismo entre planos, tá? Então, quando que dois planos são paralelos, né? No caso aqui, você vai sempre utilizar a informação do vetor. E nesse caso, cada um dos planos tem o seu vetor normal associado, ok? Se esses vetores normais forem paralelos, então os planos também serão paralelos, tá? E quando que dois vetores são paralelos? Se existir uma constante de proporcionalidade entre as coordenadas. Então, você vai fazer aqui A1 está para 2, assim como B1 está para B2, assim como C1 está para C2. Se essa igualdade aqui for verdadeira, então isso simboliza que os vetores normais são paralelos, implicando que os planos, então, são paralelos entre si, tá? A mesma condição para o perpendicularismo. Se dois planos são
são ortogonais, né, ou perpendiculares entre si, isso significa que os vetores normais também estarão formando um ângulo reto aqui, de 90 graus. E quando que dois vetores são perpendiculares? Se e somente se o produto interno entre eles for igual a zero. Tá? Então, isso daí já decorre diretamente da condição de perpendicularismo entre vetores mesmo, ok? Ângulo entre reto e plano. Isso aqui dá uma certa dúvida na hora de vocês fazerem, mas aí é só fazer o desenho, tá? Nessa parte de geometria analítica, a gente vai apelar muito para o desenho. Então, quando você for resolver um exercício, seria interessante vocês tentarem fazer aí um desenho, né, para tentar interpretar o que está pedindo o exercício. Então, nesse caso aqui, olha, a gente tem um plano π, certo? Lembrando, se é um plano, tem um vetor normal. Então, está aqui o vetor normal n, certo? E você tem uma reta furando esse plano aqui, ok? Então, eu quero determinar qual é o ângulo entre essa reta e esse plano, tá ok? Se você fizer o ângulo entre o vetor normal, entre o vetor normal e o vetor diretor da reta, perceba que a gente tem esse ângulo que não é o mesmo ângulo entre a reta e o plano. Então, é por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Se você quiser utilizar a fórmula do cosseno para esse θ aqui, beleza, você vai achar o ângulo, só que aí você vai lembrar que o ângulo entre a reta e o plano é esse φ aqui que está aqui embaixo. E a soma desses ângulos aqui, θ mais φ, dá 90 graus. Então, eles são complementares. Então, se você já sabe o valor de θ, subtrai de 90 menos θ e acha o ângulo φ. Ou, se você quiser ainda, utilizando as propriedades de trigonometria, né, pelo fato de esses ângulos serem complementares, a gente pode já achar diretamente a fórmula para esse ângulo φ aqui. No caso, a gente, em vez de usar o cosseno de θ, a gente vai usar o seno de φ. Tá? Então, aqui, ó, essa formulazinha, mesmo que vocês já viram anteriormente, só que no lugar do cosseno aparece um seno aqui, tá? Seno de φ igual ao módulo do produto interno entre o vetor diretor da reta e o normal ao plano, sobre o comprimento de cada um desses vetores, do vetor diretor e do vetor normal. Ok? E aí, novamente, está usando o módulo aqui em cima para que esse ângulo φ esteja compreendido entre 0 e 90 graus, ou seja, esteja no primeiro quadrante, tá bom? Então, só tem que ter esse cuidado. Mas se você quiser utilizar a fórmula do cosseno, não tem problema, você vai achar o θ, tá ok? Só que aí você tem que subtrair de 90. 90 menos θ vai dar o ângulo real, que é o ângulo entre a reta e o plano. Só tem que ter esse cuidado. Interseção de dois planos. Então, pela própria figurinha que eu coloquei aí, olha, π1 e π2 são os planos que a gente está fazendo. Se a gente quiser interceptar esses dois planos, a gente vê que a interseção entre esses dois planos é uma reta, ok? Essa reta aqui, interseção. E como que você vai achar, então, a equação dessa reta, né? Você tem duas maneiras. Eu coloquei aqui só uma, mas quem quiser dar uma olhada no livro texto, tem uma outra opção de você achar a equação dessa reta aqui, interseção, tá bom? Essa aqui seria a que dá menos trabalho. Você vai fazer um sistema utilizando a equação dos dois planos, tá? E aí você deve resolver esse sistema de forma a retirar uma das variáveis, ou x ou y, z. Geralmente a gente utiliza para eliminar o z. E aí você descreve a equação reduzida da reta interseção, no caso aí sem o z. Né? Fica bem rápido. Verifique também no livro texto o exemplo, ok? Não tem muito mistério, tá? Para determinar a equação dessa reta aqui. A gente sempre vai deixar, usando esse modelo aqui, você sempre vai achar a equação reduzida da reta. No outro caso, que é o outro modelo, já vai ter outras condições para essa reta aqui. Pode ser a paramétrica, por exemplo. E aí, para a gente finalizar a nossa história, a gente vai fazer um exercício aqui só para vocês pensarem e sempre ter a ideia de que geometria analítica se faz
com desenhos, tá? Então, mesmo que você não seja bom de desenho, não tem importância. Você tem que colocar os itens que estão presentes no exercício, você tenta fazer um desenho aí só para tentar interpretar o que está sendo pedido na questão. Então, aqui, ó, determine os valores de MN para que a reta R esteja contida nesse plano π. Muito bem. Então, a gente já viu a parte de retas, né? Essa equação da reta R aqui está na paramétrica, certo? Porque tem o parâmetro t, beleza? Então, se já tem a reta na paramétrica, a gente já sabe o ponto inicial e o vetor diretor, tá? Isso daqui já é intrínseco já da reta, quando a gente tem a equação. E a gente tem esse plano. Beleza, então o que você vai fazer? Primeiramente, você vai tentar desenhar aí. Você tem um plano, certo? O plano π, e você tem uma reta dentro desse plano, beleza? E aqui você tem o ponto inicial da reta e o vetor diretor. Se a gente tem esse plano π aqui, a gente tem um vetor normal. Lembrando que esse vetor normal, ele vai ser normal a qualquer vetor que você desenhe dentro desse plano, tá? Em particular, esse vetor diretor da reta R aqui, ó. Perceba que a gente pode arrastar esse vetor normal aqui para cima desse ponto, e esses vetores vão ser perpendiculares. Então, a gente já tem uma condição para esses vetores. A gente já sabe que V interno N é igual a zero, porque eles são perpendiculares. Então, isso daqui a gente já sabe, ó. O vetor diretor da reta R é perpendicular ao normal do plano. Então, o produto interno entre esses vetores é igual a zero, tá? Uma outra coisa que a gente pode observar aqui, que esse ponto inicial da reta R, que é fácil de achar, ele também está dentro do plano. Então, se esse ponto está dentro do plano, ele satisfaz a equação geral do plano que a gente já tem aqui, ó. Então, se você substituir as coordenadas desse ponto dentro da equação do plano, você vai ter aí mais uma equação para compor aqui um sistema, tá? Você vai fazer o produto interno. Fazendo o produto interno, a gente vai ganhar aqui essa equação, ó, m mais n menos 4 igual a zero. E pelo fato desse ponto inicial da reta estar dentro do plano, satisfaz a equação do plano. A gente ganha essa outra equação aqui, ó, 2m mais n menos 7 igual a zero. Resolve o sistema, que é um sistema 2 por 2. E aí você encontra, então, as condições, os valores do m e do n, para que essa reta esteja dentro desse plano. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Lembrando que tem mais exemplos no livro, tá? Eu peguei só alguns. Todos esses exemplos que eu estou pegando aqui é do Steinbruch, que é geometria analítica, tá bom? E aí, se você tiver alguma dúvida em relação a determinante, alguma coisa parecida, você pode pegar aqui o livro de álgebra linear ou de fundamento de matemática elementar, a coleção GeoCiese. E se quiser obter mais exemplos, né, no caso de questões de vestibulares, alguma coisa parecida, você pode pegar aqui no Dante, Matemática, Conceitos e Aplicações. Beleza, pessoal? Então, é isso aí.